Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 burrices que te tornam pobre sendo menor de idade. Bom, antes da gente começar a falar um pouco da primeira burrice, já vamos deixando o like aí pessoal e vamos ao conteúdo. Sendo menor de idade não te impede de você errar financeiramente. Na verdade, algumas decisões erradas nessa fase podem te atrasar por muitos anos. Hoje eu vou falar sobre 7 burrices financeiras que deixam qualquer menor de idade mais perto da pobreza, mesmo sem perceber. Bom, e um aviso importante que eu vou deixar aqui, pessoal. Esse vídeo não é ataque e não é para humilhar ninguém. É um alerta. Todo mundo erra. O problema não é errar, é repetir o erro por falta de informação. Muita gente acha que pobreza começa quando há falta de dinheiro. Na prática, ela começa quando há falta de conhecimento. E isso pode acontecer muito antes da vida adulta. Então vamos, sem enrolação, começar falando da primeira burrice. Burrice 1. Achar que economia é coisa de adulto. A primeira burrice é só achar que o dinheiro, economia e investimentos só importa depois dos 18 anos. Quem pensa assim começa atrasado. Aprender cedo não é sobre enriquecer rápido, mas sim é sobre não ser ignorante financeiramente. E vamos para a próxima parte, a consequência dessa mentalidade. Quem ignora a educação financeira cedo normalmente começa a depender dos outros no futuro. Depender de salário, depender de crédito e depender de sorte. E isso não é liberdade. Agora vamos para a segunda burrice. Burrice 2. Gastar tudo que ganha. A segunda burrice é gastar tudo que entra. Mesada, presente, dinheiro de bico, qualquer valor. Se você se acostuma a gastar tudo, você treina o seu cérebro a aprender a não poupar. E o padrão que se forma é: o problema não é o valor, o problema é o hábito. Quem não controla pouco, não controla muito. E agora vamos para a burrice 3. Burrice 3. Confundir desejo com necessidade. Bom, a terceira burrice ela é muito comum, já que na adolescência, normalmente a gente está num fluxo maior de compras, né? Querendo se sustentar, não compensa ostentar esse visual. Que no final, quem sai prejudicado é você mesmo, já que você não vai ter guardado suas economias e vai ter gastado dinheiro em coisas supérfluas, que você não tem necessidade. E querer não é precisar. Essa confusão é uma das maiores armadilhas financeiras. O consumo impulsivo começa cedo e ele pode afetar muito a vida adulta. E agora vamos falar um pouco desse impacto no futuro. Normalmente no futuro você começa a ter aquela necessidade de comprar alguma coisa que você não precisa. No caso, você foi acostumado desde cedo a isso. Isso tá super errado. Então começa a tentar economizar nisso, sabe? Às vezes você não precisa dessas coisas. Principalmente no começo de ano. No caso, esse vídeo está sendo direcionado para menores de idade. Especialmente para menor de idade. Porque é um exemplo. Na hora de você comprar seu material, você vai querer comprar várias coisas. Como mochilas de marca, e você não precisa disso, você só precisa o que é necessário. Comprar essas coisas supérfluas só vão atrasar seu desempenho financeiro. Bom, e quem vive atendendo desejos imediatos nunca constrói nada de longo prazo. E o dinheiro é exatamente sobre longo prazo? E a minha opinião é que essa burrice 3, que no caso é comprar o que você não precisa, que você não tem necessidade, eu acho que é uma que mais pega nos jovens, não é verdade? Mas enfim, vamos para a próxima burrice, que é a burrice 4, não ter nenhum plano. Outra burrice é não ter plano nenhum, não saber quanto entra, quanto sai e para onde seu dinheiro vai. Mesmo sendo menor de idade, isso muda tudo. Ainda mais se você começar a ter essa organização financeira desde cedo, futuramente, quando você estiver ser maior de idade, ou seja, adulto, você já vai estar acostumado com isso. E a realidade é o seguinte para quem não planeja. Quem não planeja, reage. E quem reage, quase sempre perde. Vamos dar um exemplo. Agora que você é menor de idade, vamos dar um exemplo. Seu pai está andando de carro e por algum acidente, ele acaba batendo no carro da frente. E se ele não tiver planejado, ele não tiver os fundos dele, no caso, ele vai acabar se endividando, que provavelmente ele não vai ter o dinheiro necessário e vai acabar indo para as parcelas, que é a maior armadilha que eu vou explicar em outro vídeo. Então fique muito atento mesmo sendo menor de idade. Burrice 5. Achar que investir é uma aposta.
Tratar investimento como jogo é uma burrice enorme. Renda variável não é um cassino. Sem estudo, o risco aumenta. Com estudo, o risco é administrado. Ou seja, se você tem certa informação sobre aquela ação, sobre aquela empresa, você vai ter mais segurança. No caso, você vai administrar o risco. E uma frase muito importante: quem entra no mercado querendo dinheiro fácil, normalmente sai mais pobre do que entrou. E uma forma muito simples de explicar essa frase é: o mercado ele não tira o dinheiro das pessoas. Ele transfere o dinheiro de quem age sem estratégia para quem age com estudo e disciplina. Por isso, geralmente quem busca dinheiro fácil sai mais pobre do que entrou. Não porque o mercado é cruel, mas porque ele não perdoa decisões impulsivas. E agora vamos para a burrice 6, que é ignorar quem estuda e entende. Outra burrice é não ouvir quem estuda economia. Ignorar informação confiável custa caro. Aprender com erros dos outros não é fraqueza, mas sim inteligência. Vamos dar um exemplo de 2 meninos. Um menino que tem 13 anos e um menino que tem 16 anos. O menino de 16 anos se chama Mateus e o de 13 se chama João. Bom, o João vai lá com o pai dele, vai sair e encontra um cara que ele entende de economia. E o pai dele pede para prestar atenção, mas o João não dá a mínima, mesmo que o conhecimento ele seja confiável. Mas quando o Mateus escuta um conhecimento que ele sabe que realmente é confiável, ele escuta. Os dois começam então a investir em renda variável. A diferença é que o Mateus ele já começa com 16 anos, que no caso, nessa idade que o Mateus estava, o João ele estava com 13 anos, ou seja, o João ele só vai começar a investir com 18 anos, depois de aprender muitas lições valiosas que ele não tinha prestado atenção antes. Mas já o Mateus, ele já vai ter escutado essas lições. E agora ele vai estar com 21 anos. Apesar dessa diferença de 3 anos, se o João tivesse escutado as pessoas que realmente têm o conhecimento para dar e que ele é confiável, ele estaria provavelmente na mesma situação que o Mateus. Então, esse é o exemplo que eu dou para vocês. O tempo é dinheiro, que no caso eu dei o exemplo da renda fixa. Cadê eu que você evita hoje? Economiza tempo e dinheiro no futuro. Então evite errar. Eu não tô falando que errar é uma coisa que você não possa fazer nesses investimentos. Na verdade, é totalmente comum. Se você não tem nenhum conhecimento no mercado de ações ou de renda fixa, eu te recomendo a renda fixa, que ela é mais confiável, né? Mas enfim, se você não conhece muito sobre esse mercado, é totalmente normal você errar. E agora vamos para a última burrice, que é a burrice 7, que eu acho que é a mais importante nesse vídeo, que é achar que o dinheiro não tem a ver com decisões. Tá, vamos começar falando desse assunto. Dinheiro não é sorte nem azar. O que parece sorte é o resultado de decisões certas, repetidas por muito tempo. E o azar parece ser consequência de decisões erradas repetidas sem perceber. E a verdade crua e fria. Decisões pequenas hoje criam realidades de grande amanhã. Ignorar isso cedo cobra um preço alto depois. Mas enfim, gente, essas foram as 7 burrices que você comete muitas vezes sem perceber, que te tornam pobre sendo menor de idade. E uma frase muito importante: essas 7 burrices não te deixam pobre de um dia para o outro. Elas te deixam pobre aos poucos, enquanto você acha que tá tudo bem. Ser menor de idade não é desculpa para ser desinformado. Educação financeira é uma ferramenta de liberdade, não de ostentação. Se você quer fugir dessas armadilhas, o primeiro passo é informação. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like. E se você gostou desse canal, do conteúdo que eu produzo, já se inscreve. Se você conhece uma pessoa que também se interessa por esse mesmo tipo de conteúdo, já compartilhe meu canal ou esse vídeo para ela, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu falei aqui, só comentar. Ou se você quiser comentar alguma coisa, comenta, pessoal, que eu gosto muito de ler comentários de vocês. Então foi isso, e até o próximo vídeo.